Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre se liga no nosso conteúdo, nas nossas edições de verão aqui do Boca no Trombone. Sim, desde a semana passada iniciamos com os nossos especiais. Hoje o time trabalhista está aqui reunido. Olha só que maravilha! Quantos advogados da área trabalhista, doutor Paulo Dias, do Dias e Paim, doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados, doutor Pedro Guterres, do Pedro Mag Guterres Advocacia Especializada e o doutor Tiago Moisés, do Moisés Advogados. São os consultores que vocês estão acostumados, né, a brilhantar nossa consultoria trabalhista. E na edição de hoje, vamos fazer a retrospectiva do direito do trabalho em 2024 e também já projetar o 2025. Deixa eu começar com ele, o nosso decano aqui na área trabalhista, doutor Paulo Dias. Jornada externa dos propagandistas vendedores e a possibilidade do controle de jornada é um dos temas que o senhor vai abordar hoje. Muito obrigado e um feliz 2025, né? Primeira estada hoje aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, o pessoal de casa. Realmente, falando dos propagandistas, em 2024 nós tivemos a consolidação do entendimento em todos os tribunais do Brasil, inclusive no TST, em relação à possibilidade de controle de jornada do propagandista, que faz jornada externa, mas que tem sempre um duplo controle de jornada. Um eletrônico, que é lançar a visita após cada visita, informando a localização, e o outro controle físico, feito através de um planejamento de trabalho, em que o gerente aparece em campo sem avisar para fiscalizar se ele está cumprindo ou não jornada. Então, realmente, o propagandista que trabalha exaustivamente durante muitas horas por dia, ele está tendo reconhecida a possibilidade de ganhar horas extras em nível nacional. Muito bom. Doutor Pedro Marcon, os impactos das enchentes nos contratos de trabalho no Rio Grande do Sul, não podemos deixar fora da retrospectiva 2024 essa temática. Muito bom dia e um feliz 2025 para o amigo. Bom dia, doutor Solano, aos colegas de programa, a todos que nos assistem. Sem dúvida, esse é um tema que a gente não pode deixar de falar. Infelizmente, no ano de 2024, a gente teve as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, que assolaram praticamente a imensa maioria dos municípios do estado, e isso afetou significativamente os empregos, os estabelecimentos comerciais, muitos locais ficaram parados sem que as pessoas pudessem transitar casa-trabalho e trabalho-casa. Nós tivemos os impactos praticamente muito parecidos de como foi na época da pandemia, né? Aqueles que poderiam trabalhar de forma remota, trabalhando de forma remota. Tivemos algumas medidas do governo federal para pagamento do FGTS de forma posterior. Enfim, diversas medidas e formas de trabalho que tiveram que ter sido alteradas para ter a manutenção do emprego e da renda das pessoas. Então, esse sim foi um tema que, infelizmente, a gente tem que tratar aqui, mas que em 2024 passou pelo campo trabalhista. É verdade. Muitas questões vieram da questão das enchentes. Quem está com a gente também é o doutor Pedro Guterres, que escolhe, dentre os temas, doutor Pedro, a discussão sobre a escala de trabalho 6x1. Olha, deu o que falar essa temática. Obrigado por estar com a gente, um bom dia, um feliz 2025. Bom dia, doutor Solano. É uma alegria estar aqui com meus colegas, iniciando o ano bem acompanhado para falar de direitos do trabalho para os nossos telespectadores. Eu acho que essa foi a grande notícia do ano de 2024. Por quê? Porque deu ensejo à discussão, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos falar sobre o direito do trabalho. A classe trabalhadora está muito letárgica, muito adormecida, desde a reforma trabalhista, que passou sem grandes alardes e sem grandes discussões. É a primeira vez desde 2017 que eu vejo um tema favorável aos trabalhadores ser trazido ao Congresso Nacional, e é interessante frisar que veio através de uma iniciativa popular isso, e está propiciando que se discuta sobre a qualidade do trabalho, a qualidade de vida, quanto tempo as pessoas devem dispor do trabalho, da sua vida no trabalho por semana ou por mês, para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa, pessoas que tenham tempo de consumir, de gastar o dinheiro que ganham, de estudar, de ficar com os seus parentes, com os seus familiares e de cuidar da sua saúde. Então, acho que é um grande tema que a gente começou, foi plantado esse embrião em 2024 e que a gente tem que desenvolver agora em 2025. Certamente, vai dar o que falar ainda no ano que já estamos.
E conosco também o doutor Tiago Moisés, nosso especialista aqui, principalmente nos trabalhadores da área da saúde. Doutor Tiago, tema que o senhor escolhe aqui na largada, Uber e a discussão do vínculo, chamado tema 1291 do STF. Obrigado por estar com a gente, um bom dia e um feliz ano novo para o amigo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia essa qualificada bancada que está comigo aqui, né? O time nota 10 do Direito do Trabalho, o Paulo e os Pedros, né? E mais o Thiago aqui, são o quarteto fantástico ali da Justiça do Trabalho. É sempre um prazer estar aqui conversando com os trabalhadores, principalmente tendo esses colegas maravilhosos que ombreiam comigo a luta do direito do trabalho. Falar sobre a uberização das relações de trabalho, eu confesso, doutor Solano, que eu pensei muito se eu ia ou não ia falar sobre esse tema. Porque eu sou um defensor que deve se reconhecer o vínculo empregatício dos trabalhadores plataformizados. A Europa já discutiu isso, eu já trouxe elementos diversas vezes no Boca no Trombone, né? Só que o que está acontecendo, o que está claro para nós aqui, é que não vai acontecer isso. Aqui, no Brasil, impera a lei da liberdade econômica. Então, se o trabalho é sucateado, se o trabalho não tem garantia nenhuma, se o trabalhador ele fica exposto a todos os riscos possíveis, aí o Congresso acha bonito e põe uma estrelinha. E é isso que vai acabar acontecendo. E com o STF da forma que está o STF, não vai mudar. A decisão final, o tema está no STF suspenso. Tá? Teve consulta popular. Sim. A Uber se posicionou e a gente sabe como ela se posicionou. Mas não vai acontecer o vínculo de emprego dos trabalhadores plataformizados. Infelizmente, né? Bom, daqui a pouquinho os nossos debatedores retornam, porque agora a gente tem opinião. A opinião do Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul. O Sindimetrô participa também da nossa retrospectiva 2024. Bom dia, Solano e amigos do Boca. O ano de 2024 foi um ano de muitos desafios, não só para nós, mas também para boa parte da população gaúcha. Tivemos a segunda promessa de retirada da Transurb da lista de privatizações feita pelo governo Lula. Na época, ministros de Estado e o presidente da empresa, naquela ocasião, fizeram vídeos parabenizando a categoria por essa conquista histórica. Mas fato é, a Transurb segue na lista de privatizações, inclusive com seu leilão marcado para 2026. Além disso, tivemos uma enchente histórica que atingiu centenas de metroviários e milhares de gaúchos e gaúchas, o que fez com que todos os nossos esforços fossem voltados para a ajuda à população e à categoria. Na retomada dos serviços, um mês depois das enchentes, tivemos vários problemas devidos às péssimas condições de trabalho que a categoria metroviária foi submetida pela gestão da empresa, o que fez com que nos movimentássemos para denunciar a gestão e o governo, além, claro, dos casos de assédio que acometem de forma muito grave o corpo de funcionários da Transurb. Precisamos lutar pela Transurb pública, estatal de qualidade, sem assédio e fora da lista de privatizações. Abraço a todos. Obrigado ao Ronas Filho, diretor do Sindimetrô RS. Seguimos aqui na nossa retrospectiva do Direito do Trabalho. Doutor Paulo Dias, inteligência artificial e automação no mercado de trabalho. Foi tema de 2024, doutor. E cada vez mais será um tema, pois é atual, a implementação da inteligência artificial e automação no ambiente de trabalho é uma realidade que nós vamos ter que nos adaptar. Assim como todas as realidades que houveram na história da humanidade, Revolução Industrial, houve grande desemprego de mão de obra, todas as revoluções e etapas que a humanidade deu um impulso, houve precarização no primeiro momento, houve dispensas e os trabalhadores precisaram se ajustar. Agora não é diferente. O trabalhador, nós recomendamos que ele se especialize, ele se capacite, pois os sistemas de inteligência artificial estão tomando conta, vão diminuir postos, e isso cada vez mais, nós estamos ainda numa fase embrionária, mas isso vai acontecer. E nesse sentido, existe a necessidade da legislação proteger o trabalhador, nós temos uma legislação, enfim, que regulamente esse tipo de relação,
para que as coisas transcorram de uma forma tranquila. Muita atenção, né? Muita atenção e cautela. Mais um tema aqui para o senhor, doutor Pedro Marcon. O senhor quer colaborar também com essa temática que o doutor Guterres abordou, que é a escala de trabalho, 6x1, né? Realmente merece aí uma segunda opinião. Com certeza, doutor Solano. No campo trabalhista, como muito bem abordado pelo doutor Pedro Guterres, essa escala de trabalho 6x1 no ano de 2024, essa discussão veio à tona. O Brasil não é pioneiro nesse assunto, nós tivemos essa discussão na Europa, em vários países, Islândia, França, Holanda, vários países que adotaram a alteração da escala, a redução da carga horária semanal de trabalho. Alguns países adotaram 4x3, 5x2, mudou lá esse ambiente de trabalho, essa rotina da jornada de trabalho, e os resultados foram que em vários países diminuiu a carga horária, mas o rendimento desses trabalhadores não teve diminuição. Então lá os experimentos foram favoráveis. É claro que quando a gente faz uma comparação do Brasil com a Europa, muda bastante coisa, muda a cultura, muda a extensão dos países, a dinâmica do país, mas essa discussão ela tem que vir à tona e ser bem discutida por todas as classes da sociedade. Em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista que não teve discussão, foi aprovada a toque de caixa, e agora quando esse tema de jornada de trabalho vem à tona no Brasil, tem que ouvir todos os setores da sociedade, os empresários, os trabalhadores, o campo jurídico, porque é um tema de extrema importância e essa discussão vai se aprimorar e vai se aprofundar no ano de 2025. Certamente, a várias mãos fica mais fácil de construir uma ideia, né? Não tenha dúvida. Doutor Guterres, outro tema lá esse do TST, o tema 21, declaração de hipossuficiência. Também o senhor listou aqui como importante, acontecido no ano passado. Foi um dos fatos relevantes dentro desses avanços jurisprudenciais que o TST e o STF estão fazendo contra a classe trabalhadora. Quando a gente tem uma notícia boa, a gente também tem que dar o devido destaque, né? E foi um ajuste da jurisprudência, porque já era o entendimento prévio à reforma trabalhista que para que o empregado obtivesse o benefício da gratuidade de justiça, ou seja, não precisar pagar para procurar o judiciário, bastava que ele declarasse de próprio punho ser hipossuficiente, ou seja, não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo. Com o advento da reforma trabalhista de 17, foram alterados os requisitos para concessão desse benefício, então veio à tona a discussão se essa declaração continuava sendo suficiente. E a grande parte dos juízes trabalhistas, principalmente os de primeiro grau, não estavam aplicando isso, estavam exigindo comprovação documental dessa hipossuficiência. Então isso foi levado pelos advogados, pelos reclamantes para os tribunais regionais, foi levado até Brasília no Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho pacificou o entendimento que sim, a autodeclaração de hipossuficiência é suficiente para garantir a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sim. Claro, salvo prova em contrário que demonstre que aquela pessoa tem condições de pagar. Muito bom decisório do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos com o doutor Tiago Moisés para ele falar sobre um tema polêmico, né? Esse aqui não só de 2024, né, doutor, mas de vários anos, né? O STF decidiu finalmente sobre a correção do FGTS. Doutor Solano, até agora só más notícias, né? Só más notícias. Chega a ser difícil para mim, como um operador do direito do trabalho, como um defensor do trabalhador, ter que vir nesse canal maravilhoso, nesse maior programa jurídico que tem do Rio Grande do Sul, para dar más notícias, para explicar para o trabalhador como funciona o nosso país, como funciona o nosso judiciário. O FGTS tem uma lei, que diz que os seus depósitos não podem ser corrigidos por indexador menor que a inflação. Menor que a inflação. Está na lei, e a lei deveria ser cumprida. Pois bem, zilhares de ações foram ingressadas para se discutir por que o FGTS foi corrigido pela TR, inferior à inflação. O que o STF, depois de enrolar, decidiu? Olha só, os trabalhadores têm razão. Sim, tem que ser corrigido por um índice que corresponda à inflação. Só que daqui para frente. Então, todos os atrasados que vocês tiveram, porque vocês foram saqueados pela Caixa Econômica Federal, saqueados pelos governos,
todos atrasados, eles não existem. Mas daqui para frente Sim. vai ser melhor. Parece aquela pessoa que trai a outra e diz, bom, mas a partir de agora eu não te traio mais. É o popular, ganhou, mas não levou, né, doutor? Exatamente. Vamos com mais uma rodada de temas aqui, doutor Paulo Dias. Doutor, saúde mental e assédio moral no trabalho. Desse tema o senhor é doutor aqui, né? E foi pauta para 2024, doutor. É verdade. Nos últimos anos, nós estamos observando um aumento considerável nos casos de assédio moral. O assédio moral, para o pessoal de casa entender, é aquela exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras, que são feitas na relação de trabalho de forma persistente e contínua. Isso tudo porque muitas vezes a empresa, no afã de aplicar as suas metas, buscando lucro, ela não prepara muito bem os seus quadros de supervisores e gerentes e acabam torturando o trabalhador, que acaba sofrendo problemas mentais. Depressão, ansiedade. O assédio moral, ele leva, inclusive em alguns casos, a síndrome de burnout, que é um esgotamento profissional que pode, inclusive, levar ao suicídio. Então, é uma situação preocupante, que exige que as empresas reformulem, deem cursos para os seus gestores, a fim de que o trabalhador possa ter o melhor ambiente de trabalho possível. Verdade, doutor. Tem que estar muito, mas muito preocupado realmente com a saúde mental do trabalhador, porque isso é algo que é bom para todos, né? Não só para ele, mas para a empresa, a produtividade do empreendimento. Doutor Pedro Marcon, podemos dizer que temos uma notícia positiva com o índice de desemprego caindo no Brasil em 2024, doutor? Sim, doutor Solano. Busquei trazer essa informação para todos que estamos assistindo, que é do terceiro trimestre. Essa informação ainda não fechado, esse índice em dezembro, mas no terceiro trimestre de 2024, o índice de desemprego caiu para 6,4% no Brasil. E essa notícia ela tem que ser comemorada. Nós aqui, operadores do direito, sempre buscamos entender e debater a questão do trabalho, da renda das pessoas, desse índice de desemprego que é tão importante. Lá em 2014, o Brasil atingiu o pleno emprego, né, quando a gente estava pré-Copa do Mundo, no ano da Copa do Mundo sediada aqui no Brasil, a gente conseguiu atingir o pleno emprego com índices de 4% de desemprego no país. Reduziu para 6,4% agora em 2024, então tem que ser comemorado, mas a gente tem que avançar e buscar reduzir ainda mais esse índice, sempre pensando, né, na dignidade das famílias, no emprego, na renda, que isso é fundamental. Então é uma notícia que eu quis trazer de suma importância, em que em 2025 esse índice continue caindo, que as pessoas tenham emprego, tenham renda, tenham trabalho, que isso dignifica a todos. Que assim seja, né? É o que todos queremos, realmente. Vamos com o doutor Pedro Guterres para falar sobre, doutor, a reforma trabalhista e os efeitos da decisão do tema 23 do TST. Mais uma decisão lá de Brasília, doutor. Exatamente, uma decisão que era aguardada com bastante ansiedade por todos os operadores do direito, pois o que foi posto em discussão era se as alterações promovidas pela reforma trabalhista de 2017, se ela seria aplicável aos contratos nascidos a partir da reforma ou seria aplicável aos contratos já existentes anteriormente. E o TST, mais uma vez, acabou decidindo contra o trabalhador, decidindo que se aplica, sim, aos contratos de trabalho em vigência as alterações da reforma trabalhista. Por que isso é importante e é impactante? Porque a reforma trabalhista não trouxe nenhum benefício ao trabalhador. Ela só retirou direitos. Então, ela está diminuindo direitos de contratos que já existiam. E isso é muito grave porque afeta o direito do trabalho em seus pilares mais importantes, que podem ser aqui exemplificamente citados, como o princípio da condição mais benéfica e a vedação de alteração lesiva nos contratos de trabalho. Então isso vai ter uma repercussão muito grande, principalmente nos contratos mais antigos e, infelizmente, mais uma vez, contra o trabalhador. Bom, doutor Tiago Moisés, o senhor dizia, olha, temos poucas notícias boas, quase nenhuma, né? O senhor vai abordar esse tema também, essa relação aí da reforma trabalhista e os efeitos dessa decisão do tema 23 do TST, doutor? Me sinto um portador das más notícias, né? Sim. Para mim, a decisão do ano. A decisão do ano é essa decisão do TST. Eu digo, num país que sucateia os direitos trabalhistas, num país que bate palma para a informalidade, é isso aqui, a gente bate palma para a informalidade, num país onde a gente acredita no mito da meritocracia, num país de desigualdade social, num país subdesenvolvido que acredita que está em desenvolvimento,
Nós tínhamos, em tese, um Tribunal Superior do Trabalho para ficar do lado das relações de emprego e de trabalho. Pois bem, essa decisão que vem do TST, não foi do STF dessa vez, nem precisou chegar lá. Nem precisou chegar lá. O nosso TST que deveria defender o direito do trabalho, foi lá e fez um araquiri. Tudo que tu foi contratado antes da reforma trabalhista não vale mais nada. Nada. Tudo que tu contratou com o teu patrão não vale mais nada. Agora vale a reforma trabalhista de 2017, que, como bem disse o doutor Pedro, só retirou direitos. Então o TST decidiu que a retirada dos direitos está tudo ok. E assim nós vamos indo. Pois é, infelizmente, né? Tomara que no ano que estamos, esse 2025, tenhamos mais decisões no campo judicial, no campo legislativo, né? Novas legislações mais produtivas aí para os trabalhadores e também para os empregadores. A gente vai dar aquela paradinha que é rápida, depois do intervalo, os nossos debatedores vêm falar como vão ver, qual é a previsão do 2025 no direito do trabalho. Tudo isso aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. Voltando com o Boca, na nossa edição especial, o Direito Trabalhista em Pauta, aqui com todo o time de consultores reunidos nessa edição. Agora é a previsão, como vai ficar o 25. Doutor Paulo Dias, o que esperar do direito do trabalho nesse ano, que já chegou? Nós observamos em 2024 os laboratórios farmacêuticos, empresas bilionárias, capitaneadas pelo Sindusfarma, utilizando de empreendimentos junto aos tribunais do Brasil, fazendo cursos e divulgando a chamada litigância predatória, que na verdade eles estão tentando acabar com o direito de ação dos propagandistas, tentando falsear dados, induzindo o judiciário. Nós, no final de 2024, capitaneados também aqui pela AGETRA, no Rio Grande do Sul, e mais os escritórios dos advogados, Sim. Tivemos uma reunião no TRT para botar o contraponto e mostrar que o trabalhador que faz jus às horas extras tem que recebê-las, independentemente do interesse de empresas bilionárias. Muito justo. Doutor Pedro Marcon, o que esperar desse ano que se avizinha aí para o direito do trabalho, doutor? Doutor Solano, com certeza nesse ano de 2025 nós teríamos o aprofundamento no debate dessa escala 6x1. Esse debate foi iniciado no ano passado e esse ano ele deve ser, sim, aprofundado. Ouvindo a classe trabalhadora, ouvindo os empregadores. É claro que a gente tem que ver as classes, né, o tipo de trabalho. A gente sabe que existem setores de trabalhos ininterruptos, hospitais, farmácia, enfim, diversos setores que não podem parar. Então, colocar esses dois pontos em debate para, quando tiver essa alteração, espero que nesse ano, Sim. seja uma alteração favorável a toda a população. Tomara que seja mesmo. E, doutor Guterres, o que o senhor espera aí para o direito trabalhista nesse ano?
Eu tô com o meu colega Dr. Pedro Marcon também. Eu acho que esse assunto tem que ser muito aprofundado. Solano, o primeiro levante da classe trabalhadora lá nos idos da Revolução Industrial foi contra a jornada de trabalho. A discussão inicial não era a diferença de salário, bônus, pagamento de comissões. Era a jornada de trabalho, porque jornada de trabalho é qualidade de vida. Já trabalhamos 18 horas, já trabalhamos 16, já trabalhamos 12, já trabalhamos 8. Está na hora de discutir. Não dá para trabalhar 6 por 1, 5 por 2, 10 por 1, como a gente ouviu falar no final do ano passado. Perfeito. E o senhor, doutor Tiago Moisés, o que o senhor está esperando para o nosso ano de 2025 no campo do direito trabalhista, doutor? Doutor Solano, eu vou assinar com os Pedros aqui, tá? Não é o que eu estou esperando, é o que eu gostaria. Eu gostaria que os nossos tribunais, os nossos legisladores e os nossos tribunais decidissem humanizar as escalas de trabalho. Porque se eles trabalham pouco e vivem muito, os trabalhadores também merecem isso. Não tenha dúvida. Que assim seja, né? É o desejo aqui do time trabalhista para esse 2025. Tem a opinião 2025 do Sindimetrô. Está chegando agora, aqui no Informe Sindical. Bom dia, Solano. A categoria metroviária ela fica muito feliz em conversar com a tua audiência através de nós do Sindimetrô. O ano de 2024, ele foi um ano de esperança no cumprimento da palavra do governo federal, no que tange da promessa da retirada da Transurb da lista das privatizações. Infelizmente, nós seguimos sendo enrolados pelo governo federal, e é exatamente isso que vai pautar o ano de 2025 da categoria metroviária. 2025 ele vai ser um ano de luta e de cobranças mais enérgicas, uma vez que é no mínimo um desrespeito com uma classe tão indispensável para o transporte gaúcho, nós seguirmos nesse limbo. O que o nosso usuário pode esperar é que continuaremos prestando um serviço de excelência como nós fazemos há mais de 40 anos e que nós contamos com ele para essa árdua tarefa de manter a Transurb pública e estatal federal. Os metroviários eles fizeram campanha e elegeram o presidente Lula com uma promessa estabelecida, a da extinção da lista das privatizações. E apesar de algumas empresas até terem sido excluídas, essa lista segue ativa e a Transurb segue nela. A nossa cobrança é simples. Nós exigimos o cumprimento da promessa feita pelo governo federal ainda em campanha. O governo ele precisa começar a demonstrar efetivamente que ele está do lado do povo, que ele está do lado das pautas sociais e dos trabalhadores. Além disso, o ano de 2025 é um ano de acordo coletivo para a classe metroviária e a gente busca, assim como sempre em época de acordo coletivo, manter as nossas cláusulas já estabelecidas e avançar nelas, né? Pensando nas melhorias da classe trabalhadora, da classe metroviária. Então é isso que a gente pode esperar do ano de 2025. Um ano de muita luta, um ano de cobrança e o Sindimetrô ao lado da população gaúcha e ao lado dos metroviários e metroviárias. Um excelente ano para todos nós. Muito obrigado, Ana Paula Almada, vice-presidente do Sindimetrô. Deixa eu me despedir. Doutor Paulo Dias, alegria tê-lo. Volte sempre aqui. Muito obrigado. Desejamos que todos tenhamos um 2025 repleto de boas energias e grandes realizações. Doutor Marcon, o senhor também, volte sempre na consultoria trabalhista. Obrigado pelo espaço e um ótimo 2025 a todos. Doutor Guterres, o mesmo, desejo de felicidade em 25. Eu que agradeço, que tenhamos um 2025 muito iluminado. Doutor Tiago Moisés, volte sempre. Tamo junto, um ótimo 2025 de muita luta pelos direitos trabalhistas. Domingo que vem, 8h30, estamos aqui na Band TV com mais uma edição especial do Boca no Trombone. Até lá.